O ar está insuportável nos últimos dias e é por isso que a gente preparou uma reportagem especial para você. O calor e a baixa umidade que afetam o Brasil nesta semana colocam algumas regiões do país nas primeiras posições do ranking dos lugares mais quentes e secos do planeta, Tícia. Pois é, quem tem doenças respiratórias sofre mais. No entanto, ninguém está livre dos efeitos nocivos dessa condição climática adversa, né? A única saída é se proteger para afastar ou reduzir os riscos. Como vocês vão ver agora na reportagem da Gabriela França. Um inverno com calor de verão. Temperaturas batendo recordes, 34, 37, 38 graus. E acompanhadas de um tempo muito seco. Desde a semana passada, grande parte do país está em alerta para o problema, com a umidade do ar ficando abaixo dos 20%. A combinação de altas temperaturas, baixa umidade e ainda a incidência frequente de queimadas é um chamado para aumentar os cuidados com a saúde, especialmente com a parte respiratória. Pela Organização Mundial de Saúde, a umidade relativa do ar ideal é por volta de 60%. Até 40% as pessoas aturam bem. Aqui em São Paulo, a gente está chegando a menos de 20%. Então, isso é um sinal de alerta, porque muitas pessoas podem passar mal com um índice assim de deserto que a gente está atravessando. A garganta fica ressecada, né? A gente transpira mais, fica mais cansada. Tosse, dor de cabeça, nariz seco, garganta seca, todos os sintomas possíveis e impossíveis que esse tempo horrível está causando na nossa saúde. Principalmente na parte da tarde, tá? De respiração, um pouquinho de dificuldade. Além da umidade baixa, o calor e os poluentes que a gente está sendo submetido, eles lesam todas as mucosas. Então, os olhos sofrem, o nariz sofrem e todo o revestimento da árvore respiratória. Então, as cordas vocais, os brônquios. Então, você tem mais rinite, conjuntivites, pneumonias, crises de tosse, chiado no peito. Então, você exacerba principalmente quem tem doenças crônicas. Asma, bronquite, sinusite e rinite. Para quem lida com essas doenças, redobrar a atenção é fundamental para evitar as crises. Eu tenho sinusite e rinite. Até semana passada mesmo eu fiquei ruim, tive que ir para o hospital, tomar bezetacil, medicação, corticoide, tudo, porque eu fiquei bem ruim. Com a Stephanie, a situação é a mesma. O tempo muda, a bombinha entra em ação. E é assim desde que foi diagnosticada com asma, aos 2 anos de idade. Então eu vim internada por causa de crise de broncoespasmo, principalmente quando tinha as mudanças de tempo. Fazia uso de inalação, de bombinha, em casa, no hospital, para dormir. Era sempre uma cerimônia. O meu pai tinha que fazer muita inalação, fazia muito uso de medicação para ajudar a respirar. E com esse tempo seco, as crises são mais frequentes. Stephanie precisa usar o medicamento pelo menos 3 vezes ao dia. Normalmente eu começo a sentir do ar um pouco mais pesado, aquela sensação de estar tendo que puxar com muita força o ar. E aí, se eu não uso a bombinha logo de cara, eu começo a sentir falta de ar e começo a sentir uma dificuldade muito maior. E aquele chiado que as pessoas escutam, às vezes em criança, é a mesma coisa com adulto. Eu sinto bastante chiado. E aí você, na hora, tem que usar a bombinha, é isso? Senão você passa muito mal. Sim, na hora eu preciso fazer uso da bombinha, porque senão eu entro em desconforto respiratório para ir no hospital. Além dos pacientes com doenças crônicas, grávidas e os idosos também merecem atenção. Mas mesmo quem não pertence a esses grupos pode ser afetado pelo clima seco, especialmente quem vive próximo às zonas de queimada. Então, você tem um calor e uma fuligem que se forma com micropartículas. Então, mesmo pessoas normais, elas podem desenvolver essas doenças graves, respiratórias, não só agudamente, mas depois de 1, 2 ou 3 semanas, elas podem desenvolver inflamação por causa dessa inalação. Então, quem está muito perto dessas áreas de queimada, elas têm que fechar totalmente a casa delas e, conforme a gravidade, seguir a orientação
das prefeituras ou da Defesa Civil e se afastar, se mudar desses lugares. Para minimizar os sintomas nos dias quentes e secos, a principal dica é a hidratação. Tome bastante água a ponto do xixi ficar bem clarinho. Aí você sabe que você está bem hidratado, que a boca não está seca. Além de beber bastante água, o especialista também orienta outros tipos de cuidado. Hidratar também o nariz com soro fisiológico e os olhos com o colírio. Manter uma alimentação balanceada para repor minerais perdidos no suor. A atividade física deve ser evitada entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde. E umidificar o ar em casa é fundamental. Se o ambiente estiver muito seco, você pode colocar bacias com água ou toalhas com água. Isso não aumenta muito, mas quebra um pouquinho o galho das pessoas. E quem tiver a opção de ter um umidificador em casa, troque sempre o reservatório. Esse ajuda um pouco mais na umidificação do ambiente. Então, você manter uma umidade melhor, mesmo que seja desses modos artificiais, ajudam muito nos sintomas desses pacientes com tosse crônica. Além do uso da bombinha e do uso das inalações que normalmente eu faço bastante lavagem nasal. É muito comum, ainda mais porque resseca muito a via aérea e isso ajuda também nas crises, então eu lavo bastante nariz. E acaba sendo algo da minha rotina também o umidificador, que é algo que ajuda muito. Então, além de eu evitar muito ar-condicionado, ventilador ou coisas que deixem ainda mais essa mudança evidente, eu faço o uso do umidificador na tentativa de me ajudar a dormir melhor. E consegue? Consigo, ajuda bastante. É salvador nesse sentido, ele salva muito. Só assim para passar por esse tempo seco de forma tranquila? Sim, só assim.